Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Nossa aula de hoje é a última da unidade 3 e a aula 7. Nela vamos tratar da teoria polifônica. Vamos comigo que a gente vai ver. Bom, o livro em que se apresenta uma série de conferências que o Ducrot apresentou em Cali, na Colômbia, foi publicado em 88 e nele ele inicia, se referindo ao termo polifonia empregado por Bakhtin para caracterizar uma forma de literatura qualificada como polifônica ou carnavalesca, em que vários autores se apresentam por si mesmos e não são julgados pelo autor, que é o que acontece na obra do Dostoiévski. Essa forma de literatura se opõe àquela dogmática que até então havia, como as novelas de Tolstói, por exemplo, em que só uma única voz se expressa. Essa é a voz do autor, do narrador, que julga os personagens. A proposta do Ducrot é de levar a ideia da polifonia para o enunciado, para os estudos linguísticos, definido por ele, então, o enunciado como um segmento de discurso. Nos textos de 88, ele vai manter a ideia de que o falante remete a várias funções, a de sujeito empírico, locutor e enunciador. Esses três conceitos são basilares na teoria polifônica, ok? O sujeito empírico não é de interesse do linguista, que deve descrever o que está no enunciado, o que diz o enunciado e não as condições externas de produção. O locutor é o responsável pelo enunciado e é nele marcado. Os enunciadores são os diferentes pontos de vista, são pontos de perspectiva abstratos, e assim o enunciado apresenta um diálogo cristalizado. Então, a gente precisa começar essa aula distinguindo os conceitos. O primeiro deles é: enunciado não é a mesma coisa que frase. A frase é considerada um objeto teórico da gramática. O enunciado é uma manifestação particular, individualizada e observável, e ela é irrepetível também. O teórico, o Ducrot, na verdade, desenvolveu a teoria da polifonia conceituando diferentes funções do sujeito falante, ou seja, as vozes presentes no enunciado. Daí você tem o sujeito empírico, que nós vamos marcar como SE, o locutor, que nós vamos marcar como L, e o enunciador. O sujeito empírico é o produtor do enunciado, que para Ducrot não interessa muito, porque o semanticista deve se preocupar com o sentido do enunciado. Já o locutor é o responsável pela enunciação. É ele quem fala e produz o enunciado no momento da enunciação. Os enunciadores são os pontos de vista. E se a gente pensar que a enunciação é um teatro, esse teatro representado pelo enunciado, nesse teatro os personagens são os enunciadores e esses enunciadores assumem diferentes pontos de vista. E o Ducrot explica, chama enunciadores esses seres que são considerados como se expressando através de palavras precisas. Se eles falam, é somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não no sentido material do termo, suas palavras. Direi que o enunciador está para o locutor, assim como o personagem está para o autor. Então, a figura do enunciador se apresenta, por sua vez, a perspectiva de onde se diz, distinguindo-se dessa forma tanto do locutor quanto do sujeito falante. A polifonia, portanto, ocorre nos níveis do locutor e do enunciador. Diz lá o Ducrot, o locutor responsável pelo enunciado dá existência através deste a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. Estas seriam, portanto, as perspectivas do acontecimento da enunciação, isto é, as marcas que o enunciado traz em si de sua enunciação. Bem, essa encenação desses personagens enunciadores, é, no sentido teatral, a representação, se a gente pudesse fazer uma analogia com o teatro, a representação dos diferentes pontos de vista no interior do discurso e que permite que se tirem consequências de uma asserção sem a responsabilidade ser atribuída a um determinado locutor diretamente, mas sim a um outro, que não aparece, mas aparece. Vamos chamá-lo de enunciador, tá ok?
é a diversidade de pontos de vista que podem conter o enunciado, que recebe a denominação de polifonia. Vejam vocês que isso é muito parecido com aquilo que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer aqui a vocês é que é muito parecido com o jogo de vozes que você observa, por exemplo, não só no texto literário, mas pensem exatamente no texto com o qual vocês mais têm lidado nos últimos tempos, que é justamente o texto acadêmico, né? Você ali tem uma orquestra de vozes, né? A daquele enunciado do locutor. Não pense em você é o sujeito empírico, tá? Você que está escrevendo seu artiguinho lá é o sujeito empírico. Você projeta no seu universo discursivo um locutor. E é esse locutor, não é, que você está projetando, que tem uma determinada voz. Só que esse locutor busca outras vozes. Que outras vozes? Dos autores com os quais você está lidando. Então, essas outras vozes são aqueles enunciadores. Dependendo de como você se posiciona nesse palco desse teatro, tua voz pode ter mais relevância ou menos relevância. Lembra daquilo que a gente estudou lá em produção de texto 1 e 2? É mais ou menos uma explicação enunciativa para aquilo que eu havia dito para vocês naquele momento, ok? Então vamos lá. Desse modo, é na função do enunciador que se delineiam as ideias sobre a polifonia segundo Ducrot. Vamos ler o que Ducrot diz. Todo enunciado apresenta um certo número de pontos de vista relativos às situações das quais se fala. Descrever o sentido de um enunciado consiste, a meu juízo, entre outras coisas, em responder a diversas perguntas. O enunciado contém a função locutor? A quem se atribui essa função? Quais são os diferentes pontos de vista expressados? É dizer, quais são as diferentes funções de enunciador presentes no enunciado? E mais uma dose agora do Menguenot para a gente concluir esse teatro polifônico. Diz lá o Menguenot que há polifonia quando é possível distinguir em uma enunciação dois tipos de personagem, os enunciadores e os locutores. Então vejam que, na verdade, o que nós vamos chamar de teatro polifônico ou da teoria da polifonia na língua seria esse jogo de vozes. E o gerenciamento das vozes é feito pelo locutor. O ponto de vista também é uma noção que nos interessa, não é? Porque a partir da noção de polifonia, nós vamos discutir a noção da origem dos pontos de vista como sendo o enunciador, né? O enunciador é a instância de onde se emana o ponto de vista. O fato de que eles manifestam essas posições através da enunciação, mas, é claro, eles não existem no sentido material, não é? E uma das maneiras utilizadas para exemplificar, que o Ducrot utiliza para exemplificar a presença dos enunciadores, é por meio das noções de humor, ironia e negação. Só um parênteses aqui, que a gente precisa saber o que é ponto de vista. O ponto de vista é uma asserção, um conteúdo proposicional acertado, algo que se assume como verdadeiro independentemente do seu conteúdo. Por exemplo, faz muito calor no Mato Grosso. Bom, não importa se isso é verdade ou não. Eu dizendo, eu assumo como verdadeiro. Agora chegamos ao humor, à ironia e à negação. E temos que saber que o humor se compõe por um ponto de vista absurdo que não é atribuído ao locutor. Mas o locutor não se opõe a ele, ao contrário da ironia, tá? A ironia também é um ponto de vista absurdo, mas o locutor se opõe a ele. Né? Um enunciado humorístico pode qualificar-se de irônico quando ataca uma pessoa a quem se atribui ponto de vista absurdo. Por exemplo, aqui nós temos 3 características, né? 3 condições para que consideremos um enunciado humorístico. Entre os pontos de vista representados em um enunciado, há pelo menos um que seja obviamente um absurdo. O ponto de vista absurdo não é atribuído ao locutor. E 3, no enunciado não há nenhum ponto de vista oposto ao ponto de vista absurdo. Ducrot também explica que entre os enunciados humorísticos vai chamar de irônicos aqueles em que o ponto de vista absurdo é atribuído a alguém que se queira ridicularizar. Bom, a negação também entra como um dos elementos que o Ducrot utiliza para demonstrar esse teatro de vozes, né? Quando a gente está com a negação, na verdade, nós temos uma frase negativa ou uma não P, uma não proposição,
na qual se expressam pelo menos duas vozes, um enunciador primeiro, que expressa o ponto de vista, o PDV1, e um outro enunciador que dialoga dizendo não PDV1, ou seja, eu tenho um outro ponto de vista. Ou podemos dizer ainda que há dois pontos de vista em confronto. É por isso que o enunciado negativo é chamado de pequena obra de teatro, na qual dois personagens apresentam diálogo. Essas são as palavras do Ducrot, tá? Por exemplo, alguém diz, não faz muito calor em Mato Grosso, replicando a outra fala anterior, faz muito calor em Mato Grosso. Então, quando alguém diz, não faz muito calor, está, na verdade, pressuposto aí, nessa negação, uma afirmação a qual ele está se opondo. É por isso que nós dizemos que a negação tem esse caráter polifônico. E agora vamos para os índices de polifonia, porque a polifonia pode ser marcada. Lembra que na aula anterior a gente viu os operadores argumentativos? Então, são justamente eles que cumprem esse papel. Olha lá um exemplo, alguns operadores argumentativos. Ao contrário, pelo contrário, mas... Ronaldinho não é pé frio, pelo contrário, tem se mostrado um bom jogador. Esse operador, pelo contrário, dá a ideia de que alguém que não é o locutor, não é esse que está dizendo isso, é uma outra pessoa que diz que o Ronaldinho é pé frio. Os marcadores de pressuposição. O rio continua lindo. Esse continua é um índice de que há uma outra fala que não está dita aí, ou seja, que ele já era lindo antes. O uso de verbos no futuro do pretérito, que nós chamamos de condicional jornalístico. Romário estaria disposto a deixar os gramados. Quando um jornalista diz isso, o que ele está querendo dizer é que não é ele que é a fonte dessa notícia, que alguém disse para ele, mas por alguma razão ele quer preservar essa fonte. A gente também, quando quer escapar, usa esse tempo, né? O uso de aspas. Por exemplo, na televisão nada se cria, tudo se copia, disse o eterno apresentador Chacrinha. O uso de aspas é uma maneira de o locutor manter-se distante do que está se dizendo, colocando a responsabilidade da fala no próprio autor ou em outras pessoas. É por essa razão que as citações diretas vocês usam com as aspas no corpo do seu texto, para marcar que aquela porção textual não é sua, é de outro, né? Bom, gente, encerramos esse assunto por aqui e vamos iniciar na próxima aula um assunto super interessante que é a semântica cognitiva. Aguardo vocês e até breve.